na partida contra o Velo Clube no Guarani. Maranhão, Luca ou Kevin? Opine 97102-1493. 97102-1493. Pautas da Ponte para o programa de hoje. Torcedores da Ponte Preta realizaram na noite de ontem um protesto contra a atual diretoria da Macaca. Centenas de torcedores estiveram presentes em frente ao estádio Moisés Lucarelli, com faixas e criticando membros da diretoria. Os principais alvos foram presidente Luiz Torrano e o vice Marco Eberlin. FIFA condena Ponte Preta por dívida com Luiz Hakim e estipula prazo de 45 dias para evitar um novo transfer ban. O valor inicial da ação era de aproximadamente 500 mil, mas a Câmara de Resoluções da FIFA acatou parcialmente as reivindicações do zagueiro e condenou a Macaca a pagar R$ 227.777. Atualmente a Ponte já tem 2 transfer bans, um na CNRD desde julho de 2025 e outro na FIFA desde setembro do ano passado. Após Elvis indicar saída da Ponte Preta, o Alisson Maia, zagueiro contratado nesta janela, também pode deixar a Macaca antes mesmo de estrear. O ex-Vila Nova ficou insatisfeito com a situação do transfer ban e procurou o departamento de futebol para solicitar a saída. Já o camisa 10 deve ter reuniões com a diretoria ainda esta semana para decidir o seu futuro e uma possível rescisão. Ele que tem contrato até o fim de 2028. De olho no confronto de amanhã contra o São Bernardo, diretoria da Macaca inicia a venda de ingressos. Os bilhetes variam de R$ 30 a R$ 120. Podem ser adquiridos nas bilheterias do Majestoso ou de forma online pelo site Futebol Card. E daqui a pouco você que quer assistir de graça este jogo da Macaca, fique atento, fique ligado. Nós vamos dar aqui uma dica o que é que você precisa fazer para concorrer a 10 ingressos. Não são pares, são ingressos individuais. Então fique ligado, já já você saberá o que fazer para concorrer neste programa aos 10 ingressos. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Torrano e Eberlin são alvos de protestos da torcida em frente ao Majestoso. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Guarani recebe proposta de SAF e convoca Conselho Deliberativo para a reunião que deve acontecer no dia 3 de fevereiro. De acordo com o edital publicado no site oficial do clube, esse primeiro encontro terá caráter consultivo e técnico. Após isso, o Guarani realizará 3 assembleias gerais, com o objetivo de apresentar o projeto, esclarecer pontos e debater termos da proposta com os conselheiros. Já avisando o confronto diante do Velo Clube na quinta-feira, Matheus Costa deve manter a mesma base do time que enfrentou o Santos no Brinco. Rafael deve ser mantido na lateral direita e Maurício Antônio deve seguir como titular, já que Donato segue fora por lesão. A principal dúvida é no ataque, uma vez que Luca volta a ficar à disposição, cumpriu suspensão e disputará vaga com Maranhão e Kevin.
Diretoria do Bugre anuncia caravana gratuita para sócio campeão para a partida contra o Velo. Em postagem nas redes sociais, o clube informa que a saída do ônibus vai acontecer em frente à Guarani Store, a loja do Guarani, às 19 horas. Aos interessados será necessário fazer o check-in pela plataforma do clube. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Kevin define como momento inesquecível. Primeiro gol como profissional. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Harry Masses, novo presidente do São Paulo, mira pendências urgentes e evita mudanças às pressas no clube. Vice de Júlio Casares, que teve processo de impeachment na última sexta-feira, tem como prioridade resolver as pendências financeiras do elenco, como direito de imagens de atletas. O novo comandante ainda deixou claro que sua gestão será de apenas 11 meses. Pauta 2. Após a chegada de Everton, o Grêmio acerta a rescisão de Thiago Volpi e goleiro fica próximo de defender o Bragantino. Para o ciclo ser encerrado, o tricolor precisou acertar valores em aberto que tinha com o atleta, referente a luvas, premiação da época da contratação, e o jogador abriu mão de parte do que teria que receber até o final do contrato. As conversas entre Volpi e o time de Bragança Paulista já estão bem adiantadas e o negócio deve ser fechado nos próximos dias. Pauta 3. Diretoria do Santos vive impasse nesta janela de transferências e corre contra o tempo para repor saídas de peças importantes do elenco. Com pouco dinheiro em caixa, a ideia do departamento de futebol era recuperar alguns atletas como Bilal Brahimi e Alexis Duarte, mas a ideia não tem dado certo. A posição de Guilherme é considerada mais urgente. A diretoria tentou comprar Rony do Atlético Mineiro e sondou Rinestrosa e Vitinho, mas foi com Michael do Flamengo que as conversas avançaram. Que coisa incrível, hein? Eu nem sabia que o Bilal estava machucado. Achei que não estava sendo aproveitado, né? Mas ele está machucado, por isso que não está sendo aproveitado no Santos o Bilal. Bom, são pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:12, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, mais um jogador que foi contratado nessa janela de transferências por conta do transfer ban, não foi inscrito e está muito insatisfeito. O Alisson Maia, mais um atleta que pede para sair da Ponte Preta antes mesmo de estrear com a camisa da Macaca. Pelo lado do Guarani, o Bugre recebeu oficialmente uma proposta para a compra da SAF do Guarani. A informação que o Breno Beretta trouxe aqui no nossa área e também nos donos da bola na tela da Band é que essa proposta é do Roberto Graziano e daqui a pouquinho ele vai trazer mais detalhes sobre essa possível SAF no Guarani, Batista. 17:13, vem aí o Derby 213.
Daqui 11 dias a bola rola. É no dia 31 em Campinas, estádio Brinco de Ouro. Acompanhe a história da maior rivalidade do interior do estado. Os gols, as vitórias, as derrotas, os boletins do derby, com Edu Pinheiro, o incomparável. Tudo em destaque aqui com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Eleita para o hall de notáveis da ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, o seu negócio ou indústria. Assine, acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e ofertas. Você vai adquirir um ventilador de teto com lâmpada por apenas R$ 99,00. E não precisa fazer nenhuma adaptação, é só rosquear o ventilador de teto no soquete da lâmpada. E a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. São 17h15. Está no ar Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. A mesa de áudio é de Elton Grimaldi. No switcher, Lucas Pessoa, ele que comanda a parte de imagens. Faz o corte e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. Você que ainda não é assinante, seja, não paga nada e você concorre a presentes e também a ingressos. Já vou dar a dica o que é que você tem que fazer para concorrer a 10 ingressos para Ponte São Bernardo. Partida marcada para amanhã, às 21h30, no Majestoso. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17 horas e 20 minutos, hoje até às 20 horas, aliás, até às 19h30, porque na sequência a bola vai rolar. Novo Horizontino e Palmeiras com Rogério Assis. O Canhão estará dando recado aqui na Rádio Bandeirantes. Até lá, muita informação, opinião e debate, claro, com a sua participação via o WhatsApp 971021493 971021493. Você vai responder às enquetes do dia e também, caso queira, também vai responder sobre os temas do dia. Participe, você vai mandar para cá via o WhatsApp mensagem de áudio, mensagem de texto, ambos curtos, né? Assim dá tempo da gente colocar o maior número possível de participações. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio ter segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais, com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. São 17 horas 22 minutos. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde.
Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A Udinese está preparando uma proposta de 38 milhões de reais, que dá aproximadamente 6 milhões de euros, pelo zagueiro Thiago Pimenta, que disputou a Copinha pelo Palmeiras, ou seja, hoje em dia é difícil até o Palmeiras segurar jogador da base, né? E o Remo acertou a contratação do Vitor Bueno, aquele mesmo que já jogou pelo São Paulo, pelo Palmeiras. Ele está livre no mercado desde que ele deixou o futebol japonês, então ele é um reforço do Remo para a disputa da Série A do Brasileirão. Batista. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Queria fazer a pergunta para o Bebê, Breno Beretta. O Bebê, como é que está a situação do Ryuta Takahashi no Guarani, hein? Ele tem jogado, tem treinado bem ou não? Você não acha que ele é melhor que o Cachoeira, não? Mereceria umas oportunidades para poder estar jogando nesse time? O que você acha, ô Bebê? Um abraço pro Carlinho Japonês, ele vem treinando normalmente, inclusive estou preparando uma matéria justamente com ele, né, entrevistando o Ryuta Takahashi. Nos próximos dias vai ao ar na tela da Band, a gente coloca aqui na Rádio Bandeirantes também. Só que eu até questionei algumas pessoas que me disseram, hoje ele é a quinta opção por conta de jogadores que estão no elenco. Para mim não seria a quinta. É claro, quem acompanha os treinamentos todo dia é o Elano e também o técnico Matheus Costa. Mas eu acho, pelo futebol apresentado, pelo que a gente já viu em jogos do Ryuta Takahashi e dos jogadores que vêm entrando no Guarani, tanto o Dentinho quanto o Cachoeira, vou colocar os dois no mesmo balaio. Eu acho que o Ryuta Takahashi deveria pelo menos estar no banco de reservas como opção. Nem o Cauã Jesus é titular, nem o Dentinho consegue jogar nesse time do Costa. Como é que ele vai escalar o Takahashi? O Takahashi, ele é fumaça pura. Se coloca ele num jogo aí contra o Santos, por exemplo, ele vai pra dentro dos caras. Ele não tem medo, não. E ele tem drible, ele tem velocidade e ele faz ótimos cruzamentos. Mas não joga. Então adianta ter o jogador no elenco? Adianta, sendo que não coloca para jogar. Não adianta ter elenco. São sempre os mesmos que jogam e que não dão conta do recado. Então, contrata para quê, né? Aí fica esse monte de jogador aí, um elenco grande, inchado e o campeonato curto e não coloca para jogar. É lamentável. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Então, rapaz, o Bilal não jogou porque ele estava machucado. Imagina se ele joga contra o Guarani e você narra o gol dele. Como que você ia falar? É Bilal, 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 Bilal. Você encher a boca de Bilal, hein, Batista? É Luiz Antônio, rapaz. São Carlos, São Paulo. Luiz Antônio. A quinta série sai do homem. Mas o homem não sai da quinta série. Não, a quinta série sai do homem. Não, o homem sai da quinta série. O homem sai da quinta série. Mas a quinta série não sai do homem. A quinta série não sai do homem, correto. Bem corrigido. E é impressionante, né? Que toda vez que vem um nome, parece uma força maior. E aí já vem a vontade, a necessidade de fazer essas brincadeiras aí, quinta série. Não só com relação ao Bilal, mas Copa do Mundo, quando tem o Peru jogando também, né? Toda vez. No carnaval, quando a Mangueira vai desfilar. Também, é outro também, quinta série. Então é terrível o negócio. Mas enfim, os homens têm essa necessidade, né, de fazer essa brincadeira aí, quinta série. Mas um abraço para você, valeu, muito obrigado aí. Abraço para todos aí em São Carlos.
Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, CH, Tigrão, Breno. Batista, o Matheus não vai não colocar o Kevin nesse jogo contra o Velo como titular. Sabe por quê? Porque o Matheus não tem personalidade. Ele é um técnico sem personalidade. Ele não tem capacidade de encarar o Luca, os mais velhos do clube, não. Até mais velho, quase mais velho que ele, entendeu? Ele não tem personalidade para barrar o Luca ou o Maranhão e colocar o moleque, não, como titular. Pode perder a esperança. Ele é um incompetente motivado. Um abraço, Adilson do Botafogo. Bom, Breno, tem alguma informação? Não estou nem dizendo que vai colocar como titular. Não. Porque o Costa, técnico do Guarani, disse que estava mesmo pretendendo dar mais minutagem ao Kevin. E agora que ele marcou o gol, será que o Costa vai ficar motivado? Não como incompetente, né? Mas como competente e dar mais minutagem, ou seja, colocar um pouco mais cedo, não aos 44 do segundo tempo, hein, bebê? Eu acredito, Batista, que ele vai colocar o Kevin durante o jogo e vai dar mais tempo de jogo para o Kevin. Porém, eu não acredito que o Kevin vai começar jogando. Tá rolando treinamento hoje, tem treinamento amanhã também, antes do jogo contra a equipe do Velo. Mas eu não acredito que de cara ele vá colocar o Kevin. Eu acho um erro, mas eu acho que ele vai começar com o Maranhão. E o Luca também não acredito que vai começar jogando, até porque prejudicou o Guarani e o treinador deu até uma indireta para ele durante a entrevista coletiva, falando assim, olha, eu errei, eu não treinei com um jogador a menos durante 70 minutos no treinamento, né? Foi uma indireta total pro Luca. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Você considera Elvis ídolo da Ponte Preta? Sim, considero. Você acha que o jogador entra no top 20, top 10, top 5, top 3 de jogadores da história da Macaca? Rapaz, essa é uma pergunta difícil. Eu vou colocar top 20, tá? Mas eu acho que nem no top 20 ele entra. Mas ele com certeza é ídolo da Ponte. Quem você escalaria de centroavante titular na partida contra o Velo? Maranhão, Luca ou Kevin? Com certeza, Kevin. Batista. 17h31. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá, inclusive eu, e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos, embalados sob medida, do jeito certo para facilitar o dia a dia e com economia que chega a 20% em relação ao preço normal. E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e o acompanhamento de primeira para você levar para casa e transformar esse kit na sua refeição maravilhosa. É uma experiência especial, viu? Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aniversário, alguma confraternização na sua empresa, por exemplo, aí tem o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres e todo o preparo até você para que o seu encontro seja realmente inesquecível. O Denilson Alves está no ramo há mais de 20 anos. Tem muita experiência, ele que vai unir a competência,
a tradição nesse trabalho. Tem qualidade, sabor, realmente é sensacional. Então, bora comer. A Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Você também pode ligar para qualquer informação que você queira aí adicionar. É 3294-7003. 3294-7003. Nites Bife. 17h33 em Campinas. Ouvinte mandando mensagens. Boa tarde, Batista, mas esse Bilal parece que está broxado. Ele está contundido, está machucado, né? E o ouvinte à tela de São Carlos disse que eu gritaria Bilal, 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 Bilal. Não gritaria. Porque eu grito só o é ele para times de Campinas. Para adversário, não grito. O é ele, né? Com o nome do jogador falando várias vezes. Então, não estaria não com o Bilal na boca nesse jogo diante do Santos. Boa tarde, senhores. Amanhã termina o prazo do Transferban. CH, o presidente vai pagar. Vi na TV hoje que amanhã a torcida fará outro protesto. Já deu para essa diretoria, deixem a Ponte Preta para o bem de todos. Carlos, do Jardim do Lago. Você foi citado em CH. Eu estou falando desse assunto de Transferban desde agosto do ano passado. Eu tenho falado aqui pelo menos diariamente sobre a mesma coisa, até de maneira não agradável, né? Porque eu gostaria de falar de coisas positivas, ainda bem que a Ponte conseguiu o título da Série C, mas eu não acredito mais não, Batista. Quando pagar, beleza, mas eu não tenho mais esperança, eu torço para que aconteça, mas ficar alimentando uma situação aqui que não tem explicação porque ela não foi resolvida até agora. Então, desejo sucesso às pessoas que estão tomando conta da Ponte e que resolvam os problemas. Agora, eu não acredito mais. Ouvinte participando, Kevin, sem dúvida, nome do ouvinte, Gustão. Abraço para você, Gustão. Oi, bebê. Sobre o Bilal ainda, ele não vem sendo relacionado porque o Vojvoda não quer relacionar. Ele não está machucado. O Santos, inclusive, está tentando um destino para ele. Está tentando emprestar, vender o jogador, porque sabe qual é o salário dele? R$1.300.000. Trouxe o cara para não jogar e para ganhar R$1.300.000. Você acha que alguém vai querer levar o Bilal por R$1 milhão por mês, ô bebê? Jamais. Não pagam nem metade, Batista, no Bilal. 17h36, Guarani ou Ponte hoje? Ponte. Vamos lá então, informações da Macaca Pedro Piscinato. Diz aí, Pedrão. Batistão, vamos começar falando sobre o protesto. O ouvinte até mandou aí, perguntando se amanhã vai ter outro protesto, porque ontem centenas de torcedores da Ponte Preta se reuniram em frente ao estádio Moisés Lucarelli. A gente até trouxe a informação que esse protesto aconteceria ontem aqui dentro do Esporte em Debate. Um bom número de torcedores da Ponte Preta. É claro, muitas críticas à diretoria, em especial ao presidente Dr. Luiz Torrano e também ao vice-presidente Marco Eberlin. É claro, as principais críticas ao Dr. Torrano é pela pouca aparição dele. Ponte Preta nessa má fase dentro de campo, má fase fora de campo também, enfrentando muitos problemas, inclusive financeiros, e o presidente ainda não veio a público esclarecer. Nas entrevistas, quem tem conversado com a gente é o vice, o Marco Eberlin, que foi um dos alvos também dessas críticas da torcida ponte-pretana, muitas faixas.
claro, muitos xingamentos, o que vem acontecendo desde a partida contra o Velo Clube aqui no Majestoso. Lá na partida contra o Capivariano também, na Arena Capivari, o vice-presidente foi muito criticado, foi muito xingado. A torcida da Ponte Preta até me surpreendeu de forma positiva, tinha um bom número de torcedores lá em Capivari. A expectativa também é que amanhã o torcedor da Ponte Preta compareça mais uma vez no estádio Moisés Lucarelli, como sempre fez em toda a história. E ele perguntou de um outro protesto. Esse protesto de ontem, podemos dizer que foi organizado pelos torcedores comuns. Ali começou ali a movimentação em grupos de WhatsApp, grupo do Facebook também. E aí, ontem, ou melhor, no domingo, as torcidas organizadas da Ponte Preta emitiram uma nota oficial, torcida jovem, também a Serponte, que diz o seguinte, abre aspas, chega, uma gestão com mais erros do que acertos, rebaixamentos, falta de transparência, prepotência, egoísmo, falta de planejamento. A gota d'água foi a falta de respeito com declarações absurdas direcionadas a jogadores do elenco que representaram com meses de salários atrasados nosso manto e nos deram um título. Convocamos a nação para um protesto na quarta-feira às 19 horas antes do jogo. Durante o jogo, vamos apoiar o elenco como sempre fizemos. Aproveitamos para reforçar nosso apoio ao elenco e comissão técnica que merecem todo o nosso respeito. A Ponte Preta é da sua torcida. A diretoria. Fecha aspas. Essa foi a nota oficial, como eu disse, divulgada pelas torcidas organizadas da Ponte Preta, torcida jovem, Serponte, enfim, todas as organizadas da Macaca divulgaram essa nota, então convocando aí todos os torcedores para mais um protesto que deve acontecer amanhã, 7 horas, também em frente ao Majestoso, é claro, antes do jogo, já que a Macaca vai enfrentar a equipe do São Bernardo, 9h30 da noite. E vamos entrar no assunto do Transferban já. A Ponte Preta vem sofrendo com isso há muito tempo e quando a gente acha que não pode piorar, sempre pode piorar. A Macaca foi condenada pela FIFA por uma dívida com o zagueiro Luiz Akin. Ele defendeu a Ponte Preta em 2024, em parte da Série B, onde a Macaca acabou sendo rebaixada, zagueiro da seleção boliviana, era titular na seleção boliviana e aqui na Ponte Preta fez pouquíssimos jogos, apenas 13 partidas, era reserva aqui no time comandado pelo Nelsinho Batista. E aí o Luiz Akin, após a saída da Macaca, entrou com um processo na justiça cobrando cerca de R$500 mil, alegando ali salários atrasados, verbas rescisórias e alguns encargos trabalhistas. Mas aí a Câmara de Resoluções da FIFA acatou parcialmente esses pedidos do zagueiro e condenou a Ponte Preta a pagar R$ 227.777,75 para o zagueiro. E aí onde entra a parte do Transferban? A Macaca tem 45 dias para pagar esse valor ou vai sofrer uma outra punição, um novo Transferban, que seria o terceiro. Atualmente a Ponte Preta tem dois, o do CNRD e o da FIFA. O do CNRD é cerca de R$1,6 milhão. O Marcelo Fernandes até disse na entrevista coletiva que é um absurdo um time do tamanho da Ponte Preta não conseguir levantar esse dinheiro para quitar essa dívida. Esse Transferban sofrido pela CBF por conta da CNRD é por conta das parcelas em atraso de um acordo que foi feito, está em atraso desde julho de 2025, e aí tem mais um Transferban, que esse é o da FIFA, que a gente vem acompanhando, que segue válido. Esse o da FIFA está ativo desde setembro do ano passado também, e aí é um valor de cerca de $110 mil, o que dá aproximadamente R$592 mil. Essa dívida é por conta de um mecanismo de solidariedade, portanto, a Ponte Preta já sofre atualmente com 2 Transferbans e pode sofrer mais um caso não pague essa dívida com o zagueiro Luiz Akin.
e até por essa crise, esses problemas de transfer ban, os jogadores contratados pela Ponte Preta não estão podendo ser inscritos, isso está afetando diretamente dentro de campo. No total foram 14 jogadores contratados nessa janela de transferências, alguns já saíram, não quiseram aguardar o desenvolvimento, a derrubada desse transfer ban, podemos dizer assim. Isso vem refletindo também no elenco de jogadores que estão aí, os jogadores remanescentes do ano passado, e também na comissão técnica. O Marcelo, na coletiva após a partida contra o Capivariano, disse que vai ficar muito difícil a continuidade dele caso esses reforços não sejam inscritos. Ele tinha dado o prazo até hoje, tinha pedido até hoje para esses jogadores aguardarem a derrubada desse transfer ban. Até esse momento, terça-feira, 17h43, a Macaca segue impedida de registrar esses novos jogadores. E aí o que o torcedor da Ponte Preta teme é o pior, é a saída do Marcelo Fernandes, assim como o Elvis também está de saída, porque aí a coisa vai desandar de vez. O comandante, que já está de saco cheio, visivelmente abalado, incomodado com essa situação. E aí se o Marcelo largar o barco, nem podemos dizer largar o barco, porque ele não tem condições de trabalhar. Ele está jogando um campeonato paulista, o campeonato estadual mais disputado do país, está jogando praticamente com o time sub-20. Tem 10, 11 jogadores que são mais experientes, o restante todos garotos que inclusive muitos estavam disputando a copinha. Tem processos que esses jogadores estão pulando. Tem jogador que não era nem titular na copinha e está sendo colocado em campo para jogar um campeonato paulista. E até por essa insatisfação, os jogadores que foram contratados, Gabriel Inocêncio, o Wallace, o Pedro Martins, Brian Borges, pediram para sair. E agora o Alisson Maia, zagueiro que foi contratado vindo do Vila Nova, mais um jogador também que pediu para deixar a Ponte Preta por conta dessa insatisfação, por conta desse problema do transfer ban. É mais um jogador que deve deixar a Macaca. E falando sobre a partida de amanhã, o técnico Marcelo Fernandes deve contar mais uma vez com os garotos da base. O Diego Leão, que foi titular nas 2 primeiras rodadas e foi desfalque em Capivari, ainda é dúvida, está sentindo uma lesão muscular. O Marcelo deixou muito claro na coletiva após a partida contra o Capivariano que os jogadores mais experientes estão sentindo, por ter que jogar final de semana, meio de semana, quarta, domingo, quarta, sábado, estão sentindo a parte física. O Rodrigo Souza visivelmente cansado em Capivari. O Marcelo revelou que o Simon saiu com o tornozelo inchado da partida também lá em Capivari. O Pacheco, na entrevista que ele deu ao término da partida contra o Velo, disse que está jogando no sacrifício desde a partida contra o Corinthians, então vem com um problema na coxa aí também e está jogando no sacrifício, na força de vontade. Essa é a situação atual da Ponte Preta. A Macaca, que vai receber o São Bernardo amanhã, 9h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. E hoje a Ponte Preta divulgou os valores dos ingressos para essa partida de amanhã. Os ingressos podem ser adquiridos tanto nas bilheterias do Majestoso quanto também pelo site Futebol Card. Os ingressos nas arquibancadas ali, portão 5 e também portão 4, estão em R$ 60,00 o ingresso inteiro e R$ 30,00 a meia entrada. No setor VIP, ali no famoso setor do TC10, R$ 100,00 o ingresso inteiro e R$ 50,00 a meia entrada. E nas vitalícias, R$ 120,00 e R$ 60,00 a meia entrada. As bilheterias do Majestoso ficam abertas até hoje às 19 horas e amanhã abrem às 9 horas da manhã e ficam abertas até o intervalo da partida. Como eu disse, lembrando também, o torcedor pode adquirir esse ingresso pelo site Futebol Card, Batista. E se você quer assistir de graça o jogo da Ponte Preta com o São Bernardo, mande agora uma mensagem de WhatsApp com o seu nome completo, seu CPF e a frase "quero ganhar" para o número 991660832. 991660832. Esse WhatsApp é exclusivo para sorteio.
não é aquele WhatsApp que você manda mensagem que vai para o ar. Não, é outro WhatsApp, esse aqui é exclusivo para sorteios. 991660832. Nome completo, CPF e a frase quero ganhar. Os ingressos, 10 no total, não são pares, são 10 ganhadores. Os ingressos serão retirados amanhã, uns 10 minutos antes do início do jogo, na loja da Macaca. Tem que levar um documento, o ganhador tem que levar um documento que contenha o CPF para provar que você realmente ganhou. Repito o WhatsApp para mandar nome completo, CPF e a frase quero ganhar. 991660832. 991660832. Participe e boa sorte para você. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Seara tem salsichas que são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Iga Atacado é o maior atacarejo da região e tem os produtos Seara. Loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes! Vamos lá, CH, ponte para você comentar às 17h51, diz aí, CH. Vamos comentar aquilo que todo mundo já sabe, né? Mas aí não é culpa do PP e tampouco da pauta. É que a Ponte vai precisar se arrumar mais uma vez, nem sei com que time, nem sei se os jogadores, o Elvis, eu recebi informação que tem mais jogadores que limparam o armário, não é? Eu não sei, o que me incomoda muito nessa situação toda é o silêncio do presidente da Ponte. Isso me incomoda demais. Se fosse ele, eu não estou dando conselho para ninguém, eu sei que teve nota ontem, mas nota não resolve nada. Tem que falar com a torcida está desesperada. A torcida não aguenta mais esse tipo de situação. Sei que é verdade também, o ano passado o time se ouve bem, foi campeão da Série C, só que a Ponte não pode voltar para a Série A2. Eu não sei se isso é estratégia ou a falta de estratégia. Eu até fiquei conjecturando em off com vocês, você, Batista, com o Gleger, uma possibilidade de não antecipação de nenhuma verba e deixar a coisa correr do jeito que está correndo no Campeonato Paulista, para que a Ponte tenha condição financeira para disputar o Brasileiro. Fiz até a colocação, qual que é a diferença entre uma cota da Série B e uma cota da Série A. E deixar de disputar o Campeonato Paulista, quanto a Ponte deixa de arrecadar.
a coisa fica mais ou menos elas por elas. Eu estou conjecturando porque eu estou inconformado com isso. A colocação do Marcelo Fernandes, ela é muito pertinente. Não é possível que a Ponte não arrume 2 milhões para poder pagar esse negócio do transferban. Não é possível. Não é possível que isso tenha sido de caso pensado. Fala, deixa correr o negócio, porque eu ao mesmo tempo coloco a situação hipotética, que é da minha cabeça, não tem informação nenhuma, para poder compreender o que está acontecendo. E a gente, infelizmente, não consegue, porque não há uma explicação lógica. Aliás, tem, né? Não tem o dinheiro para nada. Não tem dinheiro para salário, não tem dinheiro para pagar hotel de base, não tem para pagar a categoria de base, não tem dinheiro. Então, o que eu imaginei? E eu estou sendo até repetitivo. O que eu imaginei? Que o Torrano viesse com um plano. Olha, nós vamos... O plano dele é cortar 30%. Legal, eu acho que tem que ser assim. Você tem que gastar menos que você arrecada, para sobrar alguma coisa, ou pelo menos para cumprir as obrigações de dívida, parcelamento, etc. Mas eu não estou vendo isso. Apesar de colocado aí na nota que o presidente começou a trabalhar no dia 5, hoje é dia 20. 15 dias para um campeonato paulista que se joga a cada 2 dias é muito tempo. Não dá mais para esperar. E eu não sei o que vai ser da Ponte no jogo desse meio de semana contra o São Bernardo. Não sei. O Marcelo Fernandes disse que é impossível trabalhar desse jeito, e tenho certeza que é mesmo. Agora, de repente cai aí, de repente é que a gente fica sempre torcendo, né? Eu não acredito mais. Desculpa, mas eu não acredito mais, porque eu estou ouvindo, né, justificativa atrás de justificativa desde agosto do ano passado. E nada acontece. Eu sei que tem tempo, só que se a Ponte tomar um outro transferban por causa do Joaquim, o desdobramento da punição é outro, hein? Pode pesquisar aí. Se eu não estou enganado, se ela tomar mais um transferban, que não sei se é o segundo ou terceiro consecutivo, ela fica 3 janelas sem poder contratar, mesmo pagando. Então, é muito triste essa situação e é muito ruim para a gente ficar comentando isso. Mas se tudo transcorrer dentro da normalidade, se não entrar em campo os novos contratados, a Ponte vai perder mais um jogo. Não tem o que fazer. São Bernardo é mais time que o Capivariano e que o Velo, mas com toda certeza. Isso quer dizer, isso é tudo no ramo no campo teórico, né, gente? Não tem certeza de nada. De repente o time surpreende, eu não acredito. Eu não acredito porque, além de todos os problemas, há um problema gravíssimo de parte física. Os jogadores não se prepararam adequadamente, esses meninos da base. Quando você joga a base, você tem uma preparação física. Quando você vai para o profissional, muda muito. Não é só a dificuldade dos jogos, do enfrentamento, do corpo a corpo. É também a preparação física. Então a Ponte está jogando como se tivesse, olha, junta aqui os 11 jogadores, vamos lá sem treinar, sem nada. É isso que está acontecendo. Eu torço para que seja diferente a partir de amanhã, ou hoje mesmo, mas, sinceramente, Batista, tudo encaminha para a Ponte perder, infelizmente, mais uma partida no Campeonato Paulista. 17h56, Pedro Piscinato está de olho aí no transferban, né? Todo mundo querendo saber. E essa informação que o CH disse, é isso mesmo, pela Ponte Preta já ser recorrente, podemos dizer assim, no transferban, caso seja confirmado essa terceira punição, a Ponte Preta fica proibida aí de registrar novos atletas por 3 janelas de transferências. Estou de olho aqui no site da FIFA e segue ainda a Ponte Preta como punida pelo transferban, Batista. O grande problema da Ponte é esse transferban atual, né? Tem 45 dias para, caso não pague o Joaquim, aí vai ter essa punição. Então tem um tempo. Não é que o tempo vai resolver. Não, se não tiver o dinheiro, vai ser punida. Mas o que a Ponte tem que fazer é arrumar o dinheiro para quebrar esse transferban e liberar os jogadores que foram contratados e estão aí no stand-by, esperando para entrar em campo.
esses jogadores vão fazer a Ponte, de repente, começar a ganhar todos os jogos? Não é isso. É que não dá para disputar uma competição como o Campeonato Paulista somente com jogadores da base ou com a maioria de jogadores da base, como é o caso da Ponte contra o Capivariano. Segundo tempo. Não aguenta. Ninguém mais do que eu defenda a base. Estou sempre pedindo para que escale jogadores da base. Até já disse algumas vezes, se eu fosse presidente de algum clube, eu faria uma Assembleia Geral de Sócios e colocaria no estatuto 30% do time tem que ser de jogador da base. Não o elenco, 30% jogando. De 11 jogadores, 10 de linha, tinha que ter 3 permanentemente jogando. 30%. Agora, não dá para fazer desse jeito. Colocar a granel os jogadores da base. Não são todos que estão preparados. Os meninos têm vontade, entram em campo, demonstram muita raça, têm identificação com o clube, mas não conseguem segurar nas costas o time da Ponte nesse momento. Tem que ter uma mescla, é preciso ter uma mescla para poder, dessa maneira, ir lançando aos poucos, no decorrer da competição, os meninos. E é um campeonato muito curto, cada jogo é uma decisão. Que a Ponte perdeu até agora não recupera mais, não tem retorno. É um campeonato diferente. E, além de tudo, tem aí a questão também, né, dos jogadores que estão aí com salários atrasados. Então, é uma somatória de problemas que a Ponte está vivendo. Mas é um passo de cada vez. E o primeiro passo é arrumar o dinheiro, cerca de 2 milhões de reais, para pagar o transfer ban e liberar os jogadores. Pelo menos para que o treinador tenha um pouco mais de opção. E como é que a Ponte vai fazer? Eu não sei o que é que a Ponte vai fazer. Eu tenho algumas ideias, né? Acho que a Ponte, se procurasse um banco, ela tem patrimônio para poder conseguir um empréstimo. Quanto vale o Jardim Olina? Não estou nem falando do estádio, que parece que está penhorado. Não tenho certeza. Mas o Jardim Olina não. E o Expansão lá, a Paineiras, quanto vale aquele terreno? Não estou falando nem do que está construído em cima do terreno. Estou falando só do terreno. Vale muito dinheiro, né, no mercado imobiliário. Então, sem dúvida, se for aí em algum banco, acredito que consegue um empréstimo. Como que vai pagar um empréstimo? Esse é um outro problema. Pode parcelar isso. Quando você está com uma dívida imensa, quando você tem uma dívida, isso vale para a vida pessoal. Cartão de crédito está comendo o cara pela perna. Juro, é muito violento. Então, se você fizer um empréstimo, tiver condição de fazer um empréstimo, pelo menos você corta o juro do cartão de crédito. E aí vai pagando as parcelas. O que não pode é entrar em agiota. Aí piora. O cartão de crédito já é um agiota. 400%, mais de 400% ao ano, cartão de crédito já é um agiota. Então tem que arrumar um jeito de escapar desse juro. Um juro menor. Um juro aí mais ou menos de 4%, 4,5% ao mês. Aí já melhora um pouco essa questão. Então tem que dar um passo. Porque se a Ponte continuar assim, não paga o transfer ban. Vai colocando os meninos da base para jogar. As derrotas vão sendo acumuladas. Já não há mais possibilidade de conseguir a recuperação. O time vai ser rebaixado. Perde a cota da Federação Paulista de Futebol.
Não sei, aqui ao certo me parece que são 8 milhões, acho que é isso. Porque a Série A2 não tem cota, não recebe absolutamente nada. E aí vem o Campeonato Brasileiro da Série B na frente e a Ponte terá que montar um time minimamente competente para permanecer na Série B. Então é uma situação realmente muito complicada que tem que ser resolvida imediatamente. Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua. Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces. E também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas. É no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. Aniversariante ganha rodízio de pizza com grupo acima de 10 pessoas. Faça a sua reserva com o João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. O derby de 2020, no majestoso, a Ponte vence 2-0, gols de Dauan e Luizão. Volante Dauan, zagueiro Luizão e nos 2 gols após cobrança de escanteio. Destaque da Ponte nesse derby, Dauan volante. Ele veio do CSA, da Ponte foi para o Juventude, do Juventude ele foi para o Japão, do Japão está na China. Dauan está na China desde 2022 que o Dauan está fora do Brasil. Já fez o pé de meia. Muito bom, Dauan. Olha, desse time da Ponte que atuou, destaque para a dupla Moisés e Bruno Rodrigues, foram muito importantes. O Moisés, brilhando no Fortaleza, chegou a ser negociado com o Cruz Azul do México numa bela transação, hein? Rendeu uma boa grana Fortaleza e depois voltou para o Fortaleza o Moisés. O Bruno Rodrigues está no Palmeiras, teve uma grave contusão, está tentando, entrando aos poucos. Será que tem espaço para o Bruno Rodrigues no Palmeiras? Nas mãos aí do Abel Ferreira? E o Ivan goleiro? Gente, depois que o Ivan saiu da Ponte, você se lembra? Na Macaca, Ivan ficou no lugar do Aranha. E o Ivan foi convocado para a seleção principal, seleção de base, seleção olímpica. E aí o Ivan foi pro Corinthians, mas lá tinha o Cássio. Jogou só 3 partidas, depois foi para o Zenit da Rússia, jogou pouquíssimo, 4 jogos. Aí o Ivan foi parar no Vasco, mas no Vasco tinha o Léo Jardim. Jogou o quê? 3 partidas no Vasco. E no Internacional, na sua estreia, no início de 2024, teve uma grave contusão. O Ivan ficou 1 ano parado. Em 2025, Ivan teve 7 jogos pelo Internacional. E domingo último, o Inter jogou contra o Ipiranga. O Ivan jogou e o Internacional perdeu. Só que o titular do Inter é o uruguaio Sérgio Rocher. Será que tem espaço para o Ivan? Mas o que aconteceu com o Ivan, hein? Depois que saiu da Macaca. E do Guarani, desse derby aqui, destaque para Matheus Bidu.
Lateral esquerdo, grande passagem pelo Cruzeiro, hoje no Corinthians. E uma boa parte dos direitos econômicos do Bidu pertence aí ao Guarani e a Magno. Outubro 2020, majestoso, Ponte 2, Guarani 0, gols de Dauan e Luizão. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. São 18 horas e 9 minutos em Campinas. Se você quiser assistir de graça Ponte Preta e São Bernardo, você vai participar do sorteio de hoje. Atenção! Você vai mandar nome completo, CPF e a frase "quero ganhar" para o seguinte WhatsApp. Não é o WhatsApp que você manda para mensagens. Não é. É outro WhatsApp específico para sorteio. É o WhatsApp 991660832. 991660832. Nome completo, CPF e a frase "quero ganhar". São 10 ingressos, não são pares, são ingressos individuais. Serão 10 ganhadores que vão retirar o ingresso amanhã na hora do jogo, antes do jogo, uns 10 minutos antes do jogo, lá na loja da Macaca. Basta chegar lá o ganhador dizendo que ganhou o ingresso da Rádio Bandeirantes. Tem que levar um documento que contenha o seu CPF. Participe, boa sorte para você. E o Nicolas renovou o contrato com a Ponte, hein, Pedro Piscinato? Renovou sim, Batistão. Saiu ontem à tarde no BID. O contrato do Nicolas, o antigo contrato do Nicolas era válido até 31 de janeiro de 2026, daqui 11 dias, mas aí a diretoria conseguiu renovar o contrato com o jogador por mais 3 anos. Portanto, Nicolas fica na Ponte, a princípio, até 31 de janeiro de 2029. Fez uma ótima copinha, foi requisitado, né, para o time profissional, que estava sem jogador para colocar em campo, mas é um valor realmente, um valor técnico muito importante. O jogador tem 20 anos, né? 20 anos e amanhã deve ser titular de novo. O Elvis realmente não vai para o jogo amanhã, não se reapresentou ontem, não treinou. Como eu disse no meu boletim, tem algumas conversas ainda, algumas reuniões a fazer com a diretoria, mas o Elvis está fora do jogo de amanhã. Nicolas deve ser o armador da equipe do Marcelo Fernandes. As oportunidades estão aparecendo. Se o time, se os jogadores contratados estivessem disponíveis, não apareceria oportunidade como essa. Se o Elvis estivesse disponível, o Nicolas não teria oportunidade de entrar. E eu gostei muito dele, achei muito bom o jogador, tem qualidade, acredito que fará uma ótima partida. Uma outra pergunta sobre o Miguel. Continua contundido. Ele tem alguma informação quando é que estará disponível? Continua contundido, continua fora. Antes da estreia contra o Corinthians, até questionei uma pessoa, perguntei sobre o Miguel porque ele não foi inscrito na lista
Falou assim, não, apenas um desgaste muscular, deve voltar já na próxima semana. Já estamos chegando na 4ª rodada, metade do campeonato, e o Miguel segue fora. Acredito que o problema seja mais sério do que a gente imagina. 18:12, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Palmeiras e Novo Horizontino, logo mais 8 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Verdão, que tem 100% de aproveitamento. Pega o Novo Horizontino, que vem de vitória. Comandado pelo técnico Enderson Moreira, deve levar a campo Jordi, Alvarinho, Dantas, Patrick ou Eduardo Brock e Mike, Luiz Oyama, Leonaldi, Tavinho, Rômulo e Maicon, Jesus e Robson. Maicon, Jesus e Robson, portanto, o provável Novo Horizontino. Já o Palmeiras do Abel Ferreira, com Carlos Miguel no gol ou Marcelo Lomba, Kelvin, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Emiliano Martínez, Larson, Rafael Veiga e Alan, Luigi e Flaco Lopes. Vai apitar o jogo Fabiano Monteiro dos Santos, o árbitro de vídeo será Adriano de Assis Miranda. Hoje, 8 da noite, a bola rola, abertura da 4ª rodada do Paulistão. Tem Novo Horizontino e Palmeiras em Novo Horizonte. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h17, hoje até 19h30. Vamos colar na rede. Tem Novo Horizontino e Palmeiras com Rogério Assis, o Canhão. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Informações do Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, eu vou começar falando sobre SAF, né, que é o principal assunto relacionado ao Guarani, o assunto do momento, o assunto que começou ontem à noite, né, e hoje, é claro, sendo amplamente divulgado, e já eu vou falar do time do Guarani, projetar o time para encarar a equipe do Velo. Bom, falando sobre SAF, o que aconteceu ontem à noite, depois do nosso programa do Esporte em Debate, eu recebi a informação que o presidente Rômulo, ele mandou um áudio para os conselheiros têm um grupo, eu até cheguei a ouvir esse áudio, né, comunicando, o Guarani recebeu oficialmente uma proposta, está com o presidente Rômulo, ele repassou para o presidente do conselho, o novo presidente do conselho, que é o André Torquato, e o André já convocou uma reunião para os conselheiros. Inicialmente, essa reunião consultiva é para mostrar para os conselheiros a proposta e também um representante da empresa interessada estará presente para sanar essas dúvidas. Logo depois, o Guarani fará, porque está no estatuto, vai ter que fazer, né, 3 assembleias para os sócios. Uma marcada para o dia 10 de fevereiro, outra para o dia 24 de fevereiro e a outra para o dia 3 de março. Para que essas assembleias? Para inicialmente mostrar para os sócios a proposta, levar o representante da empresa também para sanar as dúvidas e principalmente sanar as dúvidas dos sócios. Aí somente no dia 5 de março, a votação para se transformar em SAF ou não e para aprovar ou não a proposta do investidor. Quem é o investidor? É o Roberto Graziano. O Guarani não vai divulgar ainda, mas pelo que eu sei, o Roberto Graziano, o interessado na SAF, que já fez a proposta. Aí, junto com o Rômulo Amaro,
foi definido o tipo de contrato, e é claro, o Rômulo teve um cuidado muito grande com esse contrato para ser amplamente favorável ao Guarani e, claro, para apresentar agora para os conselheiros e para os sócios. Eu até questionei o Rômulo naquela entrevista exclusiva no dia 30 de dezembro a respeito dessa situação. Ele até falou, olha, tem que ser totalmente favorável, por quê? Porque senão os conselheiros e os sócios, eles não vão aprovar. Até questionei ele também a respeito daquela situação na Justiça do Trabalho, até porque hoje o Roberto Graziano, para se tornar o dono do Brinco de Ouro, ele precisa entregar a arena construída, o CT construído e também a sede social. Só que isso ainda não saiu do papel. E eu até acho muito importante que em algumas dessas reuniões, por mais que ele mande o representante, ele, Roberto Graziano, esteja presente em pelo menos uma, para esclarecer também essa situação. Porque os sócios e os conselheiros, além dos torcedores bugrinos, estão naquela, né? Quando será que vai sair do papel? Será que vai sair do papel a construção da nova arena, do novo CT e também do clube? Até questionei o Rômulo naquela entrevista do dia 30. Para o Rômulo, esse ano, ele acha que começa a ser construída a arena. Ele me disse naquela entrevista, mas é bom o Roberto Graziano vir a público esclarecer esse tipo de situação. Até porque hoje ele vai ser dono de praticamente tudo, né? A partir do mês de março, a gente está imaginando, depois de aprovado, ele vai ser dono do futebol do Guarani e ele vai ser dono também do estádio Brinco de Ouro da Princesa. São coisas distintas? É claro que são coisas distintas, mas é muito importante o esclarecimento nesse momento. Eu vou ler aqui parte do edital de convocação que diz o seguinte, né? Assembleias Gerais Ordinárias de Associados do Guarani Futebol Clube. Em cumprimento ao requerimento feito pelo Conselho de Administração por conta de recebimento de proposta para aquisição de participação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, bem como tendo em vista a emissão de parecer favorável do Conselho Deliberativo emitido no dia 27 de outubro de 2025 para a constituição da SAF, ficam convocados todos os associados proprietários do Guarani Futebol Clube com os cofres em recuperação judicial, né, titulares há mais de um ano, maiores de 18 anos, kits com os cofres sociais e em pleno gozo de seus direitos estatutários para participarem das Assembleias Gerais Ordinárias que serão realizadas as 3 primeiras de forma presencial, respectivamente. Aí as datas que eu já passei, né? Dia 10 de fevereiro, dia 24 de fevereiro e no dia 3 de março. Mas, como eu disse, no dia 3 de fevereiro, a reunião do Conselho Deliberativo para ser apresentada a proposta somente para os conselheiros, né? E nessas reuniões, do dia 10, do dia 24 e também do dia 3 de março, quais são os tópicos? Explicações e esclarecimentos acerca da constituição da Sociedade Anônima do Futebol, ou seja, a SAF, e integração do clube à SAF, bem como a apresentação por parte do proponente dos termos da proposta apresentada. No dia 5 de março, quais são os tópicos, né? Votação para aprovação ou reprovação da constituição da SAF ou integração do clube à SAF e votação para aprovação ou reprovação da proposta para aquisição de participação da SAF apresentada. É muito importante, então, os conselheiros participarem e também os sócios do Guarani. Hoje tem uma eleição para ouvidoria, são 2 vagas, e eleição para a comissão de ética, que são 3 vagas. Eu convidei, inclusive, o novo presidente do conselho, o André Torquato,
para participar hoje do nosso programa aqui na Rádio Bandeirantes. Por conta dessas eleições, e ele estará ocupado com essas eleições, né, de ouvidoria e também de comissão de ética, ele hoje não vai poder participar, mas amanhã ele vai tirar todas as dúvidas que a gente tem. É claro, ele não vai poder revelar detalhes ainda sobre o contrato, porque ele já recebeu o contrato, pelo que eu sei, do presidente Rômulo e vai apresentar aos conselheiros, mas não vai poder tirar dúvidas a respeito do contrato amanhã. Porém, vai tirar outras dúvidas que a gente possa ter, que o torcedor do Guarani possa ter aqui na Rádio Bandeirantes. E depois, é claro, que for apresentado para o conselho, o André Torquato, ele volta aqui na Rádio Bandeirantes para tirar outras dúvidas que a gente possa ter. Quer comentar um pouquinho a respeito de SAF, Batista? E já eu trago todos os detalhes a respeito do time que vai enfrentar a equipe do Velo Clube na próxima quinta-feira? Ô Breno, você tem alguma informação sobre a empresa de auditoria Ernest Young? Porque quando nós entrevistamos o Rômulo Amaro, ele disse que, até uma pergunta minha, sobre a empresa, né, que estava fazendo a auditoria, sobre, não é bem auditoria, mas uma avaliação das propostas e do plano de transformar o Guarani em SAF. Então, você tem alguma informação se algum representante da Ernest Young estará presente nessa reunião? Eu vou atrás dessa informação, Batista, até o final hoje do nosso programa. Eu prometo trazer essa informação. Eu imagino que sim. Imagino também que já tenha passado pela Ernest Young, porque, como disse aquele dia, bem lembrado por você, na sua pergunta ao presidente Rômulo, ele disse que passaria a proposta pela empresa. Ou seja, se a proposta já chegou e se ele já comunicou os conselheiros, significa que já passou. Mas eu vou atrás dessa informação para saber se já passou realmente pela Ernest Young e se terá um representante da empresa na reunião do conselho no próximo dia 3, ou pelo menos nas assembleias, a primeira marcada para o dia 10, Batista. Vamos lá, CH 18h29, mais um passo dado pela diretoria do Guarani para transformar o clube em SAF. O que você acha? É muito difícil a gente dar uma opinião porque a gente desconhece o conteúdo da proposta, não é? Mas tem alguns indicativos positivos e outros com ponto de interrogação. O que é positivo? Eu acho que fazer negócio com um empresário do tamanho e da seriedade do Roberto Graziano, caso seja confirmado que é ele, isso é um ponto positivo. Só que isso não quer dizer, não significa diretamente que será um bom negócio para o Guarani. A gente precisa entender o que vai ser, o que está sendo proposto, porque eu não canso de dizer todas as vezes que eu sou provocado aqui para falar que SAF você vende o clube e não tem mais ingerência sobre nada. O clube passa a ter um outro dono, ele pagou, ele que vai mandar. Então se vai disputar a Série A do Brasileiro, vai disputar a Série D, é isso que quem vai decidir é ele, os investimentos é ele que vai dizer. E eu, se fosse o Guarani, tomaria todos os cuidados, até acredito que isso esteja acontecendo, não é? Nós temos muitos exemplos no futebol brasileiro de SAFs que naufragaram. A mais recente agora é da Portuguesa. Votaram lá no afogadilho, sem analisar direito. Pelo menos isso o Guarani está fazendo. Serão 2 ou 3 assembleias ou reuniões antes de discutir o contrato, se é que vai avançar. Isso tem que ser digerido, tem que ser debatido com calma, não é? Porque não pode ser sangria desatada. Vamos, pelo amor de Deus, temos que fazer, porque o Guarani precisa subir. O Guarani precisa subir da C para B, mas o Guarani precisa ser administrado de uma maneira ou por uma empresa que melhore o que está por aí, né? O que se encontra aí. Quando você faz uma parceria desse tamanho, torna-se SAF, toda a expectativa da torcida é para que melhore a situação.
que o clube tenha profissionais e não curiosos, que tenha gente competente que vai ser cobrada por cada contratação, pela administração do clube. É assim que funciona uma empresa. Se você dá lucro e as coisas vão bem, beleza. Se vai mal, é demissão. É simples assim. O São Bernardo, tocado por ele ou pelo filho dele, é um case de sucesso. O São Bernardo ele se mantém de uma maneira regular, não é? Para disputar com estrutura, solidez, os campeonatos que disputa. O Guarani tem uma outra vantagem, né? O Guarani tem uma história, né? Tem uma tradição de revelar jogadores. Então, se o empresário que tiver interesse usar a cabeça e tornar essa base realmente uma base sólida, forte e com investimento, o dinheiro, seja ele qual for, que será utilizado para a compra do clube, vai retornar no mínimo a médio prazo. Então é um negócio muito bom, não é? Agora, eu queria entender, eu sei que são coisas diferentes, como é que vai ficar a história do estádio novo, do CT e do clube social. Se eu quero entender, não, ele vai devolver tudo, eu preciso saber o que é. Se vai continuar com a obrigatoriedade, se a proposta é tirar a obrigatoriedade ou substituir, eu preciso conhecer a estrutura dessa proposta. Mas, teoricamente, é um caminho que pode deixar o Guarani mais estruturado do que está hoje. Mas não canso de dizer aqui, Batista, você sabe disso. Cuidado. Todo cuidado é pouco, porque uma vez vendido, não dá para voltar atrás. Bom, Breno, eu recebi uma informação de que o contrato com a Ernest Young não foi renovado. Então, se o contrato não foi renovado, não é possível que um representante esteja presente, porque o contrato tem que estar vigente, né? Exatamente, Batista. Eu vou até questionar, eu vou questionar o próprio Rômulo para saber sobre essa situação, porque ele disse para a gente, né, que a Ernest Young participaria dessa situação. Mas eu vou tentar acionar o Rômulo e daí até o final do programa eu trago a informação. Se eles vão participar de alguma maneira ou se vão voltar para o Guarani, esse tipo de situação. Bom, falando sobre porcentagem, né, só para encerrar esse assunto de SAF, pelo que eu sei, 90% vai para a empresa do Graziano e 10% fica sob o comando do Guarani, né? Então, 90% ficaria com a empresa do Graziano. E pelo que eu sei também, seria um contrato de 20 anos. Aí não se falou ainda oficialmente, né, o tempo de contrato e os valores. Essas são informações extraoficiais que eu obtive com algumas fontes. Seria um contrato de 20 anos e seria no valor de 800 milhões de reais por 20 anos. Não é que vai chegar com 800 milhões de reais logo de cara, né? São 20 anos para investir 800 milhões de reais. E nesse contrato teria também uma obrigatoriedade do Guarani subir para a Série A em 4 anos. Mas tudo isso vai ser esclarecido nos próximos dias, quando o presidente Rômulo apresentar junto com o representante do investidor para os conselheiros e logo na sequência para os sócios. Então são 5 reuniões. Uma reunião para apresentar para os conselheiros, que tem um caráter consultivo, depois 3 assembleias e a última, no dia 5, que seria a 5ª reunião, essa sim, para aprovação ou não da SAF e aprovação ou não da proposta do investidor. Então, no dia 5 de março, a gente já pode ter novidades, ou seja, no dia 5 o Guarani já pode se tornar SAF e já estar nas mãos do Graziano. Agora, eu não sei se o Guarani, se o Graziano vai diretamente cuidar do futebol do Guarani ou se ele vai colocar outras pessoas, até porque dizem no São Bernardo que está no nome do filho dele, não impediria de estar no nome dele ou Guarani. Dizem que ele tem uma paixão muito grande pelo Guarani, apesar de não ser torcedor do Guarani, ele é torcedor do Palmeiras.
Agora, a gente só vai saber tudo isso na prática depois, quando for concretizado também, e se ele vai participar diretamente ou não. Quer que eu fale já do futebol, Batista? Já, Breno, só colocar o Tigrão aqui na roda. 18h37, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Claro que, por enquanto, nós não vimos o contrato, nem o associado do Guarani, nem o conselheiro do Guarani. Especula-se esse número, o Breno é sempre um cara bem informado, mas aqui o Tigrão, o homem dos números. Os números. 800 milhões por 240 meses, que são 20 anos, 3.333.000 por mês. 3 milhões por mês. Hoje, o Guarani toca uma folha aí de 1,5 milhão. 3.333.000 é uma folha de Série A? Talvez. Série A de permanência, não para visar a Libertadores. Agora, não é só folha de pagamento, né? Tem todas as despesas do clube, inclusive o pagamento da recuperação judicial, que se incluirmos a parte tributária dá 1 milhão por mês. Então só uma dança de números. Por favor, depois não venham dizer, o Tigrão falou que é só 3 milhões por mês. Por favor, não venham me dizer isso. Eu estou apenas fazendo uma conta e contra números não dá para a gente discordar, contra os números não há argumento, né? Não vou brigar com o número, em cima de uma especulação. Só estou fazendo uma conta de dividir aqui que eu aprendi no 4º ano primário. 800 milhões dividido por 240 meses, que são 240 meses, que é igual a 20 anos. 3.333.000 reais barra 333 não sei o que, dízima periódica. 3.300.000 por mês. Esse seria, mas o Breno está dizendo, chegou até mim que são 800 milhões, mas não no queima-bucha, mas sim ao longo de 20 anos. Então é isso. Então entendam mais ou menos essa equação. Seu Graziano, né? Roberto Graziano, senhor Roberto Graziano. Não tem intimidade nenhuma para chamá-lo de Graziano. Se ele arrematar não. Se ele comprar 90% do valor do Guarani, ou seja, ele constitui a Sociedade Anônima do Futebol e fica o dono, o proprietário de 90% do Guarani, já sendo proprietário de todo o imobiliário. Já é dele. Não tem conversa. Ele pode, numa negociação... mas ele não pode vender o estádio. Como assim não pode vender o estádio? Não pode porque ele só toma posse do estádio quando ele construir um estádio para 12 mil pessoas, uma arena, um CT e um clube poliesportivo. Isso é que está no contrato firmado, no acordo firmado com a Justiça Trabalhista. Pergunto ao irmão de Estrada, a partir do momento que ele passa a ser dono de 90%, ele pode repassar o Guarani para um sheik árabe, com estádio e tudo. Com estádio e tudo. Porque hoje ele não pode desalojar o Guarani do Brinco de Ouro, porque ele tem uma obrigação a cumprir. A partir do momento que ele for dono do Guarani e ele vender o estádio e os 90% referentes ao CNPJ, ao clube, à marca, ele não vai desalojar nunca mais. E se não vai desalojar, o Guarani continua para sempre no Brinco de Ouro. E ele repassa isso para um sheik árabe, para um investidor russo. Essa turma aí que investe bastante dinheiro no futebol ao longo do mundo, para um grande grupo chinês. E acabou. Não tem mais estádio novo, não tem mais arena, não tem mais CT,
não tem mais clube poliesportivo. É tudo dele. Ah, mas tem 10% pendentes. Ah, legal. Ele vai vender o Guarani, digamos que por 2 bilhões. Com estádio e tudo. Agora é Guarani, estádio, é tudo. Ó, vocês compraram tudo. Porteira fechada. Vai levar até o bife que tá lá na geladeira para fazer refeição amanhã. Compra tudo. Porteira fechada. Ah, mas está faltando aqui 10% que é do Guarani. Ah, tá bom. Então, vão desses hipotéticos 2 bi, vão 1.800.000 para o Graziano, 200 milhões para o Guarani. Mas esses 200 milhões vai para quem? Tem que dividir entre os sócios. O Guarani não é do Rômulo. Não é de ninguém. O Guarani é dos seus sócios. Quantos sócios o Guarani tem? Essa é a conta. O restante é prosopopeia flácida para ninar bovinos. A partir do momento que fechar essa SAF com o Guarani, o Graziano fica dono de tudo, menos esses 10%. E até aquela obrigação, porque aquela obrigação só existe se ele for desalojar o Guarani. Se ele não desalojar o Guarani, ela cessa. Não tem mais obrigação nenhuma. Não tem que construir mais nada. Ele só toma posse. Agora, ele tomando posse do Brinco e repassando o estádio, o Guarani continua ali. E o investidor que compraria, como foi o caso do Ronaldo. Ronaldo comprou o Cruzeiro lá, com um grupo de investidores, claro. Não foi só ele. Tocou, arrumou, deu uma ajeitada na casa e repassou pro Pedrinho do supermercado BH. Pronto, o Ronaldo não tem mais nada a ver com isso. O Cruzeiro não foi vendido mais pro Ronaldo, foi vendido, mas já foi repassado. E hoje é do Pedrinho. Só que não envolve estádio, porque o estádio do Cruzeiro onde ele joga é o Mineirão, que é do governo do estado de Minas Gerais. Então vendeu o Cruzeiro. Acabou. Não tem mais conversa. Tá certo, mas e os Tigrão? 10%? Acerta-se os 10%, acerta-se os 10% numa possível revenda. Então pensem bem como é que vai ser, depois de consumada essa negociação, a vida do Guarani Futebol Clube. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Compre de quem é especialista em hidráulica. KS Tubos, empresa que faz acontecer há mais de 8 anos, sendo sucesso no mercado, com sede na cidade de Paulínia, com atendimento para toda a região metropolitana de Campinas. E todos os setores têm soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria, ampla variedade de produtos, tubos e conexões e válvulas de PVC, aço carbono, inox e cobre. Linha completa para combate a incêndio, materiais para instalação de gás, água quente, água fria e esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Completa infraestrutura de materiais para a rede pública e privada. Ligue KS Tubos 19, que é o código de área, e o número 38338900. Visite a KS Tubos, Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1168 Paulínia. KS Tubos, parceira das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Rádio Bandeirantes. Seguindo com o Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, o Guarani está treinando agora à tarde, né? E pelo que eu sei, o técnico Matheus Costa já tem à disposição o Rian novamente. O Rian, ele ainda não ficou nenhum jogo à disposição do treinador, ele esteve à disposição durante a pré-temporada, mas ele teve um problema muscular. E o Rian, quem é? Para quem não se lembra, é o lateral direito contratado, jogador que é jovem, ele foi contratado para a reserva do Cicinho. Como o treinador vem improvisando o Rafael na lateral direita,
e não tem colocado Cicinho, ele se baseou no Cicinho pelo primeiro tempo do jogo contra o Primavera. E é claro que pelos treinamentos também, provavelmente ele não vem gostando, porque o Rafael atuou como titular contra o Novo Horizontino e atuou como titular diante da equipe do Santos. Mas o Rian é uma boa novidade para o técnico Matheus Costa. Eu não sei, pela parte física, o tempo que ele ficou de fora, se ele tem condições de iniciar jogando. Mas o Rian pode aparecer, pelo menos, entre os relacionados para o jogo desta quinta-feira contra o Velo Clube, às 9h30 da noite, na cidade de Rio Claro. Bom, pelo que eu sei também, o Guarani está atrás de um lateral direito. Eu não sei se o Guarani vai trazer jogador aqui do Brasil ou se vai trazer algum jogador que venha do exterior. Mas eu sei que o Guarani está no mercado atrás de lateral direito. Atrás de segundo volante também está. Porém, é claro que o Matheus Costa ainda tem para observar, e vai que um dos três vingue na posição no meio-campo. O Mineiro, o Lucas e também o Fabrício Dias, recém-contratado, Mineiro e Lucas, que são jogadores da base, o Matheus Costa poderia utilizar nos próximos jogos. E se ele utilizar e se forem bem, aí é capaz até do Guarani não precisar investir em um camisa 8, por conta da contusão do Igor Pereira, que foi contratado para ser o titular da posição e infelizmente teve o problema, a lesão do LCA e vai ficar fora de combate aí por cerca de 9 meses, pelo menos. Bom, eu tô imaginando que um provável Guarani para esse jogo de quinta-feira contra o Velo tenha Kaique França no gol, na lateral direita o Rafael ou mesmo o Rian, na zaga sendo mantido o Maurício Antônio, porque o Rafael Donato está com um problema muscular, então Maurício Antônio junto com o Jonathan e na ala esquerda o Emerson. No meio campo, quem jogaria? William Farias e Natan. É claro, como eu disse, né, o treinador tem à disposição o Mineiro, o Lucas e o Fabrício Dias. Pode aparecer um deles também, até porque a dupla de volantes ainda não funcionou. O Isaac vai ser mantido no meio-campo do Guarani. Inclusive, amanhã à tarde tem entrevista coletiva e o Isaac é quem vai participar. E eu estou há muito tempo pedindo para o Isaac falar. Inclusive eu até conversava com o pessoal da assessoria, porque o Isaac toda vez que saía do campo na Série C não queria falar com a imprensa. Ele é um cara meio tímido, meio reservado, e há muito tempo eu tô querendo ouvir o Isaac, desde o ano passado. Então amanhã eu vou ter a oportunidade. E no ataque, Mirandinha, Guilherme Parede e provavelmente o Maranhão. Eu não tô acreditando que ele vá colocar o Kevin como titular. Eu gostaria de ver o Kevin como titular, autor do gol de empate do Santos, no jogo contra a equipe do Santos, né? Mas eu tô imaginando que vai ficar como opção no banco de reservas. Tem o Luca voltando de suspensão, tô imaginando que o Luca também vai ficar à disposição no banco de reservas. Tem alguns jogadores, e vale a gente citar, né, que estão atuando fora de posição. O Cachoeira, por exemplo, vem atuando na ponta. Ele disse na entrevista coletiva que os melhores momentos dele foram no meio campo. Ele é um meia atacante, ele foi apresentado como um meia atacante. Eu acredito que se ele começar a entrar na posição, a gente pode ver um Cachoeira diferente. O próprio Luca, que todo mundo sabe, né? O Luca é mais um jogador de beirada. Ele, na entrevista coletiva, foi claro. Ele falou, olha, minha carreira toda fui jogador de beirada. Nos 3 últimos anos até atuei como centroavante, mas estou aqui para ajudar o treinador. Então, se o treinador começar a colocar os jogadores nas posições deles, que eles se sentem melhor, pode ser que rendam mais. Vários jogadores, o próprio Natan Melo veio dizendo, olha, eu prefiro atuar como primeiro volante, atuo também como segundo. Ele está atuando como segundo volante ao lado do William Farias. E tem o próprio Ralf.
O Ralf disputa a posição como primeiro volante. Ele entrou no decorrer do jogo contra o Novo Horizontino. A gente espera ver o Ralf atuando por mais minutos com a camisa do Guarani, que possa até fortalecer esse meio-campo que não vem se encontrando muito bem nos últimos jogos. Vou falar um pouquinho a respeito de ingressos também para essa partida, porque até o Elton Grimaldi vai mostrar que o sócio campeão já pode, não a respeito de ingressos, né? Inicialmente a respeito de caravana, porque o sócio campeão pode fazer o check-in e de forma gratuita para a cidade de Rio Claro. Tá aí, ó, check-in disponível somente para o sócio campeão. O local da saída, quinta-feira, em frente à lojinha do Guarani, às 7 da noite, mas tem que fazer o check-in. E tem que comparecer, porque se fizer o check-in e não comparecer, o que vai acontecer? Nas próximas promoções desse tipo, vai perder o direito, o sócio campeão que estiver em dia. Eu até questionei algumas pessoas, provavelmente somando os ônibus das torcidas organizadas, Guarani deve mandar 5 ônibus para a cidade de Rio Claro na próxima quinta-feira, fora os carros que vão para a cidade de Rio Claro. Daqui a Rio Claro dá mais ou menos 1h10 de carro. De ônibus deve dar um pouco mais, né? 1h20, 1h30, mais ou menos. Agora, o valor do ingresso é salgado. Lá em Rio Claro, até mesmo para o torcedor do Rio Claro. Arquibancada normal, descoberta, R$ 70,00 o preço normal e R$ 35,00 a meia entrada. Para assistir um jogo 9h30 da noite numa quinta-feira, hein? 70 o preço normal e 35 a meia entrada, e lá não tem promoção de meia entrada não, ou seja, R$70 para o torcedor do Guarani acompanhar esse jogo, que for na caravana. A caravana do sócio campeão tem o benefício de ser de graça, mas tem que pagar lá o ingresso, 70 o preço normal e 35 a meia entrada. Para eles, para a torcida do Velo, a arquibancada coberta custa R$ 100 o preço normal e 50 a meia entrada. Eu volto com você, Batista. Daqui a pouco vamos debater o Guarani. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. 2 gols em final de derby. Isso aconteceu em maio de 2023 no Majestoso. 44 no segundo tempo, Elvis cobra escanteio no gol de entrada e Gé de cabeça faz ponte 1-0. E aos 50 minutos, os acréscimos, jogada do Isaac e Bruno Mendes empata para o Guarani 1-1. O Gé acaba de ser vendido para um clube da Turquia. E o Bruno Mendes, revelação bugrina, começou no profissional. Em 2012, de cara foi vice-campeão paulista nas mãos do Vadão. Ainda em 2012, o Bruno Mendes foi para o Botafogo do Rio, jogou depois no Atlético Paranaense, no Avaí, no Vitória de Guimarães, lá de Portugal, voltou para o Guarani sua segunda passagem, 2017 e 2018, depois em 2019 do Guarani foi para o Japão, no Cerezo Osaka. E lá ele também jogou no Avispa Fukuoka, voltou para o Cerezo Osaka em 2023, Bruno Mendes. Sua terceira passagem pelo Guarani, 2024 ainda no Guarani, e no ano passado, 2025, Bruno Mendes foi para o Vila Nova. Mas a notícia que se tem é que ele não está no Vila Nova. O Bruno Mendes, ele pertence ao Deportivo Maldonado, um clube do Uruguai, clube de empresários, né? E onde será que vai jogar Bruno Mendes em 2026? Gols no final, 21 de maio de 2023, Majestoso, ponte 1, gol do Gé, Guarani também 1, gol dele, Bruno Mendes. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h57. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Preste atenção, porque eu tenho aqui uma grande oportunidade para você que está querendo comprar um ventilador. Ventilador de teto Galaxy 45 watts para adaptar no soquete, na Logos, apenas R$ 99,00. E um detalhe importante, você não tem que fazer nenhuma instalação. Esse ventilador, você vai rosqueá-lo no soquete da lâmpada. Você tem lá uma lâmpada, tira a lâmpada, rosqueia o soquete, aí você terá o ventilador e a lâmpada também no mesmo local, sem necessidade de fazer qualquer tipo de instalação. E o preço, né, gente? Só R$ 99,00 cada ventilador Galaxy 45 watts. Promoção válida, atenção, até dia 31 de janeiro ou até quando durar o estoque. Vai até a loja, procure um vendedor e aproveite esta sensacional promoção. Logos Materiais Elétricos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 17h30. E aos sábados tem um horário especial, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. E a ICH Guarani, que pega o Velo Clube, 21h30, partida marcada para Rio Claro. Tá aí o Guarani para você comentar. A última partida contra o Santos trouxe pra gente, pelo menos para mim, na minha opinião, um alento de melhora. Melhorou ali o posicionamento do Isaac, melhor que o Diego Torres. Eu acho que o Maurício Antônio também foi firme, apesar de não ter gostado do Rafael na lateral direita. O Guarani tem 2 problemas para resolver, aliás, 3 problemas para resolver para a partida contra o Velo. A lateral direita, que o Rafael não está indo bem ali. Na volância, o William Farias é muito lento. Eu não sei se ele tem opção, ele tem que mudar ali, porque o time não tem dinâmica de jogo, não é? Ele suporta em alta intensidade 30 minutos. Depois ele cai de maneira brusca fisicamente. E um jogador naquela posição não pode ter essa deficiência. E lá na frente é a discussão interminável, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de ficar sugerindo para técnico escalar esse ou aquele, mas não justifica, né, não insistir com o Kelvin. Ele é um jogador que ele tá com confiança, tá com moral, é o momento dele. Você não pode tirar isso do atleta. Se tivesse na posição, se o Luca tivesse jogando bem, se o Maranhão tivesse em forma e fazendo os gols, aí você pode até debater. Mas é a hora do menino.
E ele está traquejado, ele está pronto. Agora, o treinador não vai escalar de começo. Acho muito difícil. Partida complicada. O Velo tem uma característica de jogo que eu tenho certeza que o Matheus está estudando isso. O Velo é um time que joga com 5 no meio campo e marcando pra caramba. E joga em transição rápida. Rouba a bola, transição rápida. Então o Guarani tem que tomar muito cuidado com isso. Essa marcação forte. Não é? Você se livra dela com jogadores hábeis, com jogadores com toque de bola preciso e principalmente jogadores que jogam com a cabeça erguida, que entendem, sabem o jogo e encontram os parceiros melhores colocados. Então, tudo isso é muito importante. E não é o que acontece, infelizmente, sem a bola da volância ali do Guarani. O Natan e o William Farias não deu encaixe ali. Não deu. Eu não sei se o Donato vai voltar ou não, mas o fato é que na lateral direita, na volância, pelo menos no lugar do William Farias, e lá na frente, para mim, são os detalhes que o Guarani tem que ajustar para essa partida possível de ser vencida, mas eu não quero deixar de observar aqui que vai ser uma partida de muito enfrentamento, de muito confronto, de muita falta. O Velo joga desta maneira e o Guarani tem que ir preparado para isso, Batista. E você, Tigrão, também o seu comentário sobre o Guarani que pega o Velo na quinta-feira com a transmissão de Leandro Bolles aqui na Bandeirantes. E aí, Tigrão? Um ponto por jogo, não é? Como o Guarani já perdeu é muito pouco. Por que eu estou falando isso? O Guarani já jogou 3 vezes e tem 2 pontos, 2 empates. Ele tem mais 5 jogos por fazer. Não pode só empatar daqui para frente. Invicto, perdeu só para o Novo Horizontino. Vai fazer 7 pontos. Não é garantia de permanência. Também, por que eu estou dizendo isso? Porque precisa ganhar o jogo, né? Mas o Velo... Não, o Velo nada, pô. O Velo é o Velo, merece todo o respeito. Mas o Guarani vai lá com medo, tem que atacar o Velo o tempo todo e ganhar o jogo. Ou vai deixar para ganhar do Palmeiras? De quem que o Guarani vai ganhar? Do Palmeiras? Ganhou do Santos? O derby, esse ano, o derby está desequilibrado. Por conta de tudo que está acontecendo na Ponte, de não poder ter um elenco à altura das tradições do clube. Mas é derby. É derby, vem bichinho, vem... né? Todo mundo sabe como é que funciona. Então esse é um jogo que tem que ganhar. Eu acho, por exemplo, que o empate não é bom. Dependendo do que acontecer na rodada concluída, o Guarani com 3 pode estar na zona de rebaixamento. Pode estar na zona de rebaixamento, com 3 pontos. Então o empate não é bom. E para isso, eu acho que o Isaac entrou bem, deve ser mantido. A questão do comando de ataque, se tem 3 opções, Luca, Maranhão e Kevin, eu começaria com o moleque. Ou vai esperar ele estar de cabelo branco para dizer, agora tá pronto. Bota para jogar, pô. Se Carlos Alberto Silva não tivesse metido Careca no time em 78, aliás, Careca estreou em 77, no profissional, com 17 anos, o Guarani não teria sido campeão brasileiro. Não, esse moleque é muito novo. Nossa, o moleque é meio desparafusado da cabeça, vou pôr esse moleque aí. Não, põe pra jogar, tem talento, é cobra, é gênio. Botou pra jogar, campeão brasileiro, esse ninguém tira da história do Guarani, o maior título dos seus 114, quase 115 anos de existência. É isso aí. Bota o menino, vem com o Isaac, eu voltaria com o Cicinho na lateral direita e deixaria o Rafael disputando diretamente a titularidade, o Rafael Rodrigues, que está improvisado de lateral direito e não está indo bem, deixaria o Rafael ali, ó, cabeça a cabeça para brigar por uma das posições da zaga. Batista. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está do seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história
e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, é completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estão definidas as semifinais da competição. Ontem, jogando na Arena Barueri, o Palmeiras acabou perdendo para o Ibrachina nos pênaltis, após empate no tempo normal por 2-2, 5-4 para o Ibrachina, que está classificado para a semifinal. Vai pegar agora o São Paulo, que derrotou o Botafogo pelo placar de 3-1. O jogo vai ser na quinta-feira. Quinta-feira, portanto, São Paulo e Ibrachina. E na quarta-feira, Grêmio e Cruzeiro, as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando que a decisão no próximo domingo no estádio do Pacaembu. Hoje é dia de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Quarta rodada, ou melhor, Campeonato Paulista Brasileiro só no final do mês. Campeonato Paulista na sua quarta rodada. Hoje, 8 da noite, tem Novo Horizontino e Palmeiras em Novo Horizonte. Amanhã a rodada prossegue com o Noroeste Capivariano em Bauru, no Morumbis, São Paulo e Portuguesa. No José Maria de Campos Maia tem Mirassol e Red Bull Bragantino, 9h30 da noite no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e São Bernardo. Na quinta-feira, 7h30 tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro, 8 da noite em Ribeirão, Botafogo e Primavera, e fechando a rodada na quinta-feira, 9h30 da noite, tem Velo Clube e Guarani, jogo claro também com transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Red Bull e Palmeiras lideram a competição com 100% de aproveitamento.
O Guarani é o 14º colocado com 2 pontos e a Macaca Ponte ocupa a lanterna com nenhum ponto conquistado até o presente momento. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Vem aí o Derby 213, dia 31. Estádio Brinco de Ouro, 4 da tarde. A bola vai rolar. É metal esfregando em metal. Derby na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Derby é na Rádio Bandeirantes. Já já vou divulgar o nome dos ganhadores para o jogo. Jogo da Ponte amanhã, partida marcada para 21h30 contra o São Bernardo. Agora vamos aos temas. Comentarista tem 1 minuto para colocar a sua opinião. Pauta 1. Arrimacis, novo presidente do São Paulo, mira pendências urgentes e evita mudanças às pressas no clube. Vice de Júlio Casares, que teve processo de impeachment na última sexta-feira, tem como prioridade resolver as pendências financeiras do elenco, como direito de imagens de atletas. E lembrou que só tem 11 meses de mandato, depois vai ter eleição. Pauta 2. Após a chegada de Everton, o Grêmio acerta a rescisão de Thiago Volpi. O goleiro fica próximo de defender o Red Bull Bragantino. Para o ciclo ser encerrado, o tricolor precisou acertar valores em aberto que tinha com o atleta. Pauta 3. Diretoria do Santos vive impasse nessa janela de transferência e corre contra o tempo para repor saída de peças importantes do elenco. Com pouco dinheiro em caixa, a ideia do departamento de futebol era recuperar alguns atletas como Bilal, Alexis Duarte, mas a ideia não tem dado certo. E aí, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, saída aí do Thiago Volpi para o Bragantino, melhor para todo mundo. O Grêmio contratou o Everton, tá tranquilo. E há quanto tempo nós estamos falando aqui, o Gleger principalmente, que o Bragantino precisa contratar um goleiro. E eu entendo que o Thiago Volpi é um bom goleiro. Vamos ver se ele consegue ser titular, mas de qualquer maneira, se acontecer essa transação pró-Bragantino, eu acho que o time de Bragança fica bem servido no gol, Batista. E para você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje? Bom, Batista, eu escolhi o tema do Grêmio, né? A contratação do Everton é um goleiro indiscutível para mim. Deveria ter continuado no Palmeiras. Eu acho ele mais goleiro do que o Carlos Miguel, apesar do Carlos Miguel
ser bem mais novo, né? Mas eu acho que o Everton chega para resolver um problema do Grêmio. E é claro que o Thiago Volpi saindo por conta do alto salário do Thiago Volpi, e nem se compara a situação do Thiago Volpi. Por quê? Porque o Thiago Volpi, para mim, é um goleiro fraco, é frangueiro. Ele já mostrou isso no São Paulo, por exemplo. Agora, o Red Bull Bragantino possivelmente está acertando com o Thiago Volpi. Não sei se o Red Bull Bragantino vai conseguir recuperar esse jogador, né? Mas para mim, eu não contrataria Thiago Volpi, não. E é claro que o Grêmio tá certo em rescindir o contrato com ele, tem alto salário e não tem por que ele estar por lá agora com o Everton. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu? Thiago Volpi e Cleiton, que briga, hein? Nossa Senhora, meu Deus do céu. O Red Bull também gosta de emoção. O meu tema é o Santos, sua diretoria correndo contra o tempo para tentar repor peças que saíram. Mas acabaram de contratar o Gabigol a peso de ouro. Mas o Cruzeiro vai pagar uma parte. Mas mesmo assim é uma fábula. Então tem incoerência, né? Não tem grana para segurar alguns jogadores importantes que foram embora, mas continua inflando a folha. E paga 1.200.000 pro Bilal. Esse Bilal é mais caro que o Bilal do Tom Cruise. 19:17. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Depois do intervalo, os ganhadores dos ingressos. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles.
Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Atenção para os ganhadores dos ingressos para Ponte Preta e São Bernardo, amanhã, 21h30. 1. Carlos Alberto Rodrigues. 2. Carlos Eduardo Bueno Martins. 3. Caroline Dias Montanhar Cruz. 4. César Roberto Nunes de Paiva. 5. Deise Helena Silva de Camargo. 6. Fabiano Gonçalves Teixeira. 7. Guilherme Henrique Amâncio Vicente. 8. Mara Santana Dias. 9. Matheus Stucchi. E 10. Renato Antônio Alves. Repetindo: 1. Carlos Alberto Rodrigues. 2. Carlos Eduardo Bueno Martins. 3. Caroline Dias Montanhar Cruz. 4. César Roberto Nunes de Paiva. 5. Deise Helena Silva de Camargo. 6. Fabiano Gonçalves Teixeira. 7. Guilherme Henrique Amâncio Vicente. 8. Mara Santana Dias. 9. Matheus Stucchi. E 10. Renato Antônio Alves. A retirada dos ingressos na Loja da Macaca no dia do jogo amanhã, dia 21, das 20 até 21h20. Das 20 até as 21h20 na loja oficial da Macaca. Onde é a Loja da Macaca? Olhando o portão principal do Majestoso, lado esquerdo, tem a Loja da Macaca. Ganhador, leve um documento que contenha o seu CPF para provar que você realmente é o ganhador. Parabéns aos ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. E agora na lata. Responde na lata. Atenção, vamos com na lata de hoje a partida de uma das semifinais da Copinha entre Ibrachina e São Paulo será no Morumbis, quinta-feira, conforme confirmado pela Federação Paulista de Futebol. Você aprova essa decisão da partida ser no campo de uma das equipes finalistas? Começo com você, Tigrão, o que você acha disso, hein?
Não aprovo. E você, Breno Beretta, aprova ou não? O jogo será no Morumbi e Brachina que tirou Palmeiras. Eu acho que não é legal, não. Também não aprovo. E você, CH, aprova ou não? Condição de gramado excelente. O Ibrachina já está acostumado há muito tempo a jogar sem torcida. Eu acho que não altera em absolutamente nada. Teve um caso assim com o Guarani, né? Jogou contra o 15 de Jaú, na casa do 15 de Jaú. E o Guarani foi desclassificado, perdeu por 1-0. Qual o seu palpite para a partida de daqui a pouco entre Novo Horizontino e Palmeiras, com a transmissão de Rogério Assis, o Canhão? Começa com você, CH. Empate. E você, Breno Beretta, qual é o seu palpite? Meu palpite é 2-0 Palmeiras. E você, Tigrão, o seu palpitômetro está ligado, está com a bateria carregada ou não? Carregadíssimo. Opa, sensacional. Não precisa nem jogar. Puxa vida. Não precisa nem gastar óleo elétrico pra passar na perna dos caras. Não precisa nada, não precisa nem ir o Palmeiras ir lá. Já tá na súmula. 2-2. Óleo elétrico na perna dos jogadores. Não existe mais isso. Isso era futebol raiz. Isso na década de 40, 50. Usei muito óleo elétrico na década de 80. Em mim. Eu virava um azugue com aquele óleo elétrico lá. Vou falar pra você, ficava mais liso do que garrafa ensaboada. Bom, Corinthians avança por empréstimo de Alisson, jogador do São Paulo. E aí, você acha que o volante pode ajudar o Timão em 2026? Começo com você, Breno Beretta. Comparado com os volantes que o Corinthians tem hoje, eu acho que pode ajudar. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre esse tema importantíssimo? Com as duas pernas amarradas e com dengue, ele é muito mais jogador do que o Ramírez, que ainda não voltou da Venezuela. Martínez, não Ramírez. Martínez. José Martínez. José Martínez, sumiu lá, pô. Acho que tava no mesmo voo que o homem lá, levaram por engano. E você, CH, o que você acha desse assunto? Dorival conhece e já trabalhou com o atleta. Eu gosto. Boa contratação. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Valeu, Breno Beretta. Um abraço para você e até amanhã, bebê. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço a todos. Um abraço, Batista. E até amanhã, se Deus quiser. Pedro Piscinato, um abraço para você. Até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão. Um grande abraço e até amanhã. Guarani e Ponte Preta no primeiro confronto de 2026 na rivalidade do Grande Derby Campineiro. Dia 31 é metal esfregando em metal, Estádio Brinco de Ouro. E este jogo você acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes. E durante toda a programação, boletins especiais com Edu Pinheiro, o incomparável, contando a história de um dos maiores clássicos do futebol do Brasil. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Na sequência tem Novo Horizontino e Palmeiras. Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro, vem aí. Fique aqui
porque aqui é muito melhor. Valeu, gente. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7.